Olá, amigos. 11 de setembro de 2015, de más lembranças, não é? Comemora-se hoje, relembra-se hoje aquele covarde ataque às Torres Gêmeas na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, que causou milhares de vítimas por atividade do terrorismo internacional, a mostrar como frequentemente as pessoas indefesas acabam sendo vítimas como cordeiros dos lobos. E o que nós não queremos, e aquilo que advogamos para qualquer pessoa de bem em qualquer parte do mundo, neste nosso movimento, é exatamente o direito de não ser lobo de não ser cordeiro, para lobo. Mas nós temos que comentar hoje, sem dúvida nenhuma, o parecer do deputado Laudívio de Carvalho, o relator do projeto de lei 3.722/2012, o projeto Peninha, apresentado ontem em uma sessão da comissão especial destinada a dar parecer a esse projeto. Quem acompanhou, em linhas gerais, percebeu os pontos positivos do projeto, os pontos positivos do relatório e do parecer, que foram destacados no corpo do próprio parecer pelo relator, deputado Laudívio. Mas nós vamos chamar sua atenção para alguns pontos importantes aqui. Vamos falar, em especial, a respeito daquilo que interessa mais de perto às pessoas comuns, aos cidadãos comuns, que é a questão da autorização para comprar uma arma e tê-la em casa ou domicílio, ou seja, a autorização de posse de arma que extensivamente permite o porte nos limites da propriedade da pessoa, mediante um registro a ser expedido pela autoridade competente, e a questão do porte, que é uma raridade hoje, tendo em vista as condições draconianas da lei vigente, e que na verdade só foi deferido a alguns poucos de milhares de amigos do rei no nosso país. Essa é a verdade que devemos sempre dizer. Agora, em termos então desses dois aspectos, o que é que há de importante e diferente no relatório do deputado Laudívio? Um ponto importantíssimo é que o registro da arma de fogo passa a ser permanente. Uma vez registrada a arma de fogo, não tem mais que essa história de renovação a cada 3 anos, a cada 5 anos, a cada 10 anos, ou o que seja. É algo porque sempre nos batemos e até mesmo trabalhamos naquela ação direta de inconstitucionalidade que visava a declaração pelo Supremo Tribunal Federal, doce esperança, né, de que esse ponto da lei anterior, obrigando a registros periódicos, era inconstitucional. O Laudívio coloca isso no seu parecer. Agora, para comprar a arma e, portanto, obter o registro, é um processo que deve ser autorizado pela autoridade competente. Isso não muda. E as condições essenciais estão no artigo 16 do substitutivo apresentado ao deputado Laudívio, porque ele aprovou o projeto de lei 3.722, mas na forma do substitutivo que ele mesmo apresentou. E é um substitutivo profundamente diferente do projeto original. E profundamente diferente, em muitos aspectos, daquele famoso relatório que tanto combatemos, o relatório anterior do deputado Cláudio Cajado. Que condições são essas? Primeiro, ser maior de 21 anos. Isso melhora, porque atualmente é só com 25 anos que se pode adquirir uma arma de fogo. Melhora, mas também gostaria que nos explicassem por que uma pessoa é maior de idade, sob o ponto de vista civil, no país aos 18 anos, tem discernimento para ser vereador na sua cidade, ou mesmo nas grandes cidades do país, tem discernimento para ter responsabilidade penal, como tem aos 18 anos, pode ser, por exemplo, membro de júri, decidindo sobre a vida de alguém num processo por homicídio doloso, mas não pode adquirir uma arma de fogo. Então isso melhora, mas continua aquela situação. Nós defendíamos o quê? Defendíamos 18 anos, que é a idade de responsabilidade civil. Apresentação de documentos comprovando residência, ocupação fixa, aquela coisa toda que já tem na outra lei, não ter antecedentes criminais, não possuir, no caso no texto aqui, condenações criminais pela prática de infração penal dolosa. Isso é um ponto positivo, porque exclui das impossibilidades de obtenção da autorização de compra e do registro aqueles que
tenham cometido algum crime culposo na vida, sob circunstâncias que poderiam atingir qualquer pessoa. No entanto, mantém um dispositivo que nós criticamos, com que não concordamos, que é não responder a inquérito policial, nem a processo judicial, por crime doloso contra a vida. Então imagine a seguinte situação. Alguém se defende de uma agressão mortal, e ao se defender em legítima defesa, esse é o ponto crucial, mata alguém. É óbvio que, muito embora ele tenha agido em legítima defesa, ou seja, sob uma excludente de antijuridicidade devidamente prevista no Código Penal brasileiro, que não deverá levá-lo à condenação, ele pode responder esse inquérito. Esse inquérito vai correr. E ele pode até ser processado se não for absolvido sumariamente pelo juiz. Ou se o promotor insistir em denunciá-lo. Isso pode acontecer. E nessas condições, ele, respondendo a um processo crime por homicídio doloso, mas que na verdade foi um fato de legítima defesa, não poderá comprar uma arma de fogo. Então vamos piorar esse exemplo. Digamos que ele tenha, dentro de sua casa, reagido a um roubo à mão armada contra dois assaltantes armados com arma de fogo, utilizando um bastão de beisebol, porque ele não tinha arma de fogo em casa. E com esse bastão de beisebol ele acaba matando um ou dois agressores. Então responde lá um processo por homicídio doloso. Agiu em legítima defesa, mas até que a legítima defesa seja reconhecida, ele responde ao inquérito, responde ao processo. Então ele não poderá nem sequer se candidatar a comprar uma arma de fogo para se defender, quem sabe, da retaliação, da vingança dos comparsas daqueles criminosos que eventualmente tenham conseguido fugir. Isso é um absurdo, e nós chamamos a atenção desse ponto tantas e tantas vezes, não fomos ouvidos. Não fomos ouvidos. E vai também comprovando a comprovação da capacidade técnica, comprovação da capacidade psicológica. Isso não muda muito. Não muda muito. Mas é importante dizer que o certificado de registro se torna permanente. E há um ponto aqui que permite à autoridade o indeferimento de plano, ou seja, o indeferimento sumário, quando uma dessas condições não for preenchida. Aí que lhes pergunto, onde é que está escrito nesse projeto, no substitutivo laudível, que, preenchidas as condições, a autoridade é obrigada a conceder a autorização para a aquisição da arma de fogo e o competente registro? Em lugar nenhum. E nós insistimos muito nesse ponto. Alguém poderá dizer, não, está aí na lei. Se a lei prevê os requisitos, obviamente, se os requisitos forem preenchidos, a autoridade terá de conceder. Terá de conceder? Então leiam a lei atual, que também é de mesmo teor, e verifiquem se as autoridades da Polícia Federal estão cumprindo a lei. Não estão cumprindo a lei porque não existe na lei nada que diga que é obrigatório a autoridade conceder a autorização de compra. Sem autorização de compra não tem registro e, consequentemente, o registro. E a situação permanece a mesma. Esse ponto constava com toda a clareza das propostas que fizemos e não fomos ouvidos. Aí vem um decreto regulamentador que pode ser pior do que o atual decreto 5.123, dando ampla discricionalidade às autoridades da Polícia Federal para conceder ou não a seu talante, mesmo porque a lei é clara, exige autorização, exige permissão da autoridade. E não impõe à autoridade que essa permissão seja concedida automaticamente, obrigatoriamente, quando os requisitos forem cumpridos. Nesse sentido, quando se passa ao porte de arma, verifica-se uma melhora substancial, porque o porte de arma é tratado a partir do artigo 31 com validade por 10 anos. Com validade por 10 anos, o que já muda muito a situação atual de restrição. Porém, para a obtenção do porte, a pessoa, além de comprovar aqueles requisitos que ela tem que comprovar para aquisição, ainda terá que comprovar a aprovação em um outro curso, um curso de capacitação específico para o porte. Não é um curso de aptidão técnica, não é um certificado de aptidão técnica, não é um certificado de aptidão psicológica, é um outro certificado que se exige para a capacitação específica para o porte, que é algo bastante estranho no nosso modo de entender. E
Verificadas essas situações todas e lendo as condições relacionadas com o porte de arma, pergunto novamente, onde está escrito que, cumpridos os requisitos, a autoridade seja obrigada a conceder o porte? Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. E repito o comentário já feito em relação ao registro. Há exceções àquilo que estou afirmando? Há sim. São as exceções funcionais. E mais uma exceção que foi colocada pelo deputado Laudívio de Carvalho, especificamente em relação a uma categoria profissional não do serviço público, ou a duas categorias profissionais não do serviço público, os taxistas e os motoristas profissionais transportadores de carga. Esses passam a ter autorização de porte de arma, na prática, embora o texto não seja exatamente esse. E outras exceções estão mais adiante, quando se verifica no artigo 30 que os registros, ou melhor dizendo, que as pessoas que atualmente possuem arma de fogo desprovida de registro, as que possuem, não aquelas que vierem adquirir, são as pessoas refratárias, portanto, poderão providenciar o registro a qualquer tempo, comprovando a satisfação de determinados requisitos da lei. Ou seja, é uma espécie de anistia sob palavra às pessoas que têm armas, que talvez nem possam comprovar a aquisição dessas armas mediante uma nota fiscal, mas sejam pessoas declaradamente de boa fé que façam declarações de que a origem da arma é lícita sob as penas da lei. E no artigo 111, já no final, porque é uma lei muito complexa, uma lei muito extensa, estabelece-se que, a partir da publicação desta lei, os certificados de registro em vigor serão permanentes, ou seja, serão reconhecidos automaticamente. Isto é, aqueles que têm certificados de registro hoje passarão a ter validade permanente com a aprovação da lei. Os que têm, porque a aquisição, para aqueles que vierem adquirir a partir da lei, a história é outra e o problema é aquele que nós apontamos. E também aqueles que têm autorização de porte de arma de fogo, terão essa autorização, que hoje é muito mais limitada cronologicamente, aumentada automaticamente também, com a vigência da lei, para 10 anos. Essas são as exceções. As funcionais, as de taxistas e transportadores de carga, e das pessoas que já têm um registro, das pessoas que já têm o porte. As pessoas que ainda se candidatarão nos termos da nova lei, a situação é outra. E, no meu entender, elas ficarão à mercê da discricionariedade da autoridade policial, que certamente, se o texto da lei não for reforçado um pouco, será cristalizada em um decreto regulamentador muito pior do que o decreto 5.123. De modo que nós chamamos a atenção do relator, respeitosamente fazemos isso, o deputado Laudívio de Carvalho, porque ainda há mecanismos para um acordo ali na comissão, a fim de reescrever alguns pontos do seu voto, alguns pontos do seu parecer. E também dos demais deputados da comissão, que poderão, por outros mecanismos, tentar melhorar o relatório que foi apresentado, o parecer que foi apresentado pelo deputado Laudívio de Carvalho. A lei passa a chamar-se, e isso aparece com toda a clareza na emenda, passa a chamar-se Estatuto de Controle de Armas de Fogo. A ideia de colocar essa denominação na emenda é para acabar com aquele estigma do Estatuto do Desarmamento. Por quê? Porque o deputado quis deixar claro que o projeto, que o seu parecer, não é para uma lei de desarmamento, e sim para uma lei que reconheça o direito dos cidadãos, das pessoas de bem, que atendam aos requisitos da lei, de se defender a si mesmas, as suas famílias e quem sabe até a vizinhança por meio de armas de fogo. Mas isso não quer dizer que deixe de haver os controles. E o ponto extremamente preocupante, repito,
é que tanto o registro, tanto a autorização para aquisição, como a autorização de porte, são autorizações, são permissões da autoridade competente, não são automáticas. E mesmo que a pessoa preencha os requisitos, tendo em vista a discricionariedade que o texto da lei, a nosso ver, permite, poderão não ser autorizadas e ser mandadas a bater as portas da justiça. E nós sabemos como é custoso isso, porque para querelar perante a justiça, numa situação como essa, a pessoa tem de constituir um advogado. Não pode ela por si só fazer isso, tem que constituir advogado. E o advogado, evidentemente, não sai de graça para essa pessoa. Então esse ponto é o ponto principal, aquele que mais nos preocupa. Pedimos permissão, pedimos desculpas, perdão, porque esse programa se torna um pouco mais longo do que gostaríamos para programas semanais. A nossa meta semanal é fazer gravações curtas a fim de permitir que as pessoas, dentro dos seus afazeres, tenham efetivamente tempo de assistir aos nossos filmes e acompanhar essa temática de tanta importância para o país. Mas havia necessidade de um pouco mais longamente comentar os problemas que enxergamos no parecer do deputado Laudívio. Há muitos outros pontos que mereceriam comentários e que, a nosso ver, merecem modificações. Há pontos até conflitantes. E há ainda situações que são impróprias, a nosso ver, porque permanece, por exemplo, a limitação para o número de armas de fogo que podem ser adquiridas, permanece a limitação do número de cartuchos de 50 por ano, que é um absurdo, no nosso entender, e tantas vezes nós esgrimimos com dados suficientes para mostrar a absurdez de uma restrição como essa, e outras situações que acabam sendo desfavoráveis. Em termos do tiro desportivo, algumas coisas se modificam para melhor, como, por exemplo, a permissão legal para menores de 18 anos praticarem o tiro desportivo, desde que assistidas, desde que acompanhadas por seus pais, pelos responsáveis, pelos instrutores. E a lei não vai muito profundamente, não se aprofunda muito nessa questão dos atiradores desportivos, embora atribua a eles a obrigatoriedade de preencher os mesmos requisitos para aquisição de armas e para porte que os demais cidadãos terão que preencher. E não estende esse porte muito não, porque em termos de deslocamento para competições, por exemplo, afirma que os atiradores terão que transportar as suas armas desmuniciadas. Então há muitos pontos positivos no relatório, mas há outros pontos que deveriam ter merecido mais atenção nas tantas sugestões que mandamos, e especialmente esse da discricionariedade a que nos referimos aqui. Uma outra coisa importante a mencionar, provavelmente chamou sua atenção, principalmente dos atiradores desportivos, dos colecionadores, dos caçadores, que o deputado Alexandre Leite retirou o seu projeto de decreto legislativo número 22.2015, que visava anular os efeitos da portaria Colog 1 de 2015. Mas não se impressione com isso não. O deputado teve de fazer isso, porque a portaria número 1 Colog 2015, na verdade, foi revogada por uma nova portaria, a portaria número 51 Colog, de 8 de setembro de 2015, que trata do mesmo assunto modificadamente e que nós oportunamente analisaremos, embora os pareceres iniciais aí dos nossos bravos combatentes, Rafael Moura Neves e José Luiz de Santos, sejam desfavoráveis também a esse documento, a essa norma recém-baixada pelo Exército. Como a portaria foi revogada, evidentemente que o PDC do deputado Alexandre Leite perdeu completamente o sentido jurídico, não poderia mais subsistir. Por essa razão é que ele o retirou da pauta, e não por outras razões que poderiam nos causar preocupação. Sugiro-lhes que estudem em profundidade o relatório do deputado Laudívio. O link será colocado no nosso site para facilitar o acesso, mas se quiserem é muito fácil verificar também no site da Câmara dos Deputados o texto integral, incluindo não só
o texto do substitutivo como a fundamentação inicial anterior ao substitutivo. E é claro, amigos, para terminar, poderão talvez estranhar que nem todos os deputados da comissão estavam presentes. Mas não se preocupem com isso, é porque claramente havia um acordo. E esse acordo seguramente era no sentido de que ninguém pediria verificação de quórum, o que poderia derrubar a sessão, e que também a matéria não seria votada naquela mesma sessão. Portanto, haveria um pedido de vista coletivo, que foi exatamente o que aconteceu. Tudo isso é regimental. Então, a votação do relatório, a votação do parecer do deputado Ronaldinho, ocorrerá, já está marcada, na próxima semana, na quinta-feira da próxima semana, às 10 horas. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.